Mas antes, você sabe que a gente sempre diz aqui, todos os dias, que as escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas têm uma consequência a longo prazo. Não é só no momento que a gente faz, porque a gente normalmente faz escolhas sem pensar no que está fazendo. Ah, vou fazer isso, me deu 5 minutos. Vou fazer aquilo, me deu 5 minutos. Mas é a longo prazo. Lembra que eu disse outro dia para vocês? Pensa na atitude que você toma hoje, na decisão que você toma hoje, daqui 5 minutos, daqui 5 anos, daqui 50 anos, daqui 5 meses. Pensa nisso. Por que eu estou falando isso? Porque na história que nós vamos ver agora, a gente vai ver o que aconteceu com uma escolha lá na frente. Vejam só. Meu nome é Kátia e hoje eu vou contar a minha história. Acabei entrando pro mundo da prostituição, pois essa foi a única opção que eu tive para não passar fome. Vinda de uma família desfeita, onde tanto meu pai como minha mãe bebiam e faltava tudo em casa. Acabei entrando pro mundo da prostituição, pois essa foi a única opção que eu tive para não passar fome. Por isso, eu vim parar nas ruas. Como uma garota de programa, eu pagava as minhas contas. Eu tinha uma casa para morar e eu ia levando a minha vida, mas eu não estava feliz, pois eu acho que nenhuma mulher fazendo o que eu fazia deveria estar feliz. Eu tinha que aguentar cada homem horrível. Não era fácil ter que estar sempre sorrindo, ter que lidar com gente que só quer te usar e depois te descartar. O meu sonho era abandonar essa vida, ter um trabalho digno, um marido, filhos, poder andar com a cabeça erguida nas ruas, ser respeitada. Eu sabia que essa vida não me levaria a lugar nenhum e eu tinha medo de ficar velha e não poder mais vender o meu corpo. Eu pensei que ele era só mais um cliente entre tantos, mas não foi bem assim. Eu comecei a sair com Carlos porque ele sempre aparecia. Dizia que gostou de mim, que me achava bonita, que eu era diferente das outras. Com isso, fomos criando uma amizade. Eu sabia que eu não deveria me apaixonar por cliente nenhum, mas eu gostava da forma como ele me tratava. E mesmo não sentindo atração por ele, era muito bom quando estávamos juntos. Havia alguma coisa diferente. Ele era doce, ficava me olhando minutos a fio e dizia que gostava de me olhar, que isso só bastava. Eu nunca encontrei um homem assim. Nunca fui tratada com tanto respeito e isso mexia comigo. Acabei contando sobre a minha vida, coisa que ninguém, nem as meninas que trabalhavam comigo sabiam. Isso porque ele insistiu e eu não gostava de ficar lembrando o passado. Ele ficou muito impressionado ao ver o quanto eu já tinha sofrido e disse que eu não merecia aquilo. O Carlos se importava comigo. No começo eu achava que ele queria algo mais. Ele sempre voltava e com isso começamos a ser amigos. Até que um dia ele me chamou para sair, queria me levar para passear. Eu não sabia se eu deveria aceitar. E se eu estivesse dando esperanças a ele? Será que ele tinha se apaixonado por mim? Demorou um pouco para eu aceitar o convite dele, mas um dia acabamos saindo. Era bom estar na companhia do Carlos, ele me fazia resgatar a minha fé nos homens. Mas apesar disso, eu tinha medo dele estar se apaixonando por mim. Eu temia estar cometendo um erro por me encontrar com ele. Estávamos numa tarde agradável e ele falou um pouco de si. O Carlos trabalhava como viajante, por isso estava muito ausente. Ele disse que queria ter um lugar para onde ele pudesse voltar, uma mulher, filhos, enfim, uma família que esperasse por ele. Quando ele disse que queria se casar comigo, eu achei que ele estava brincando, mas ele disse que era sério e que já estava de olho em mim há muito tempo, só não tinha coragem de me falar. Eu me assustei, convenhamos, não é todo dia que a gente recebe uma proposta dessas. Aos poucos ele me acalmou e foi contando um pouco o que tinha pensado. Ele disse que queria me dar uma vida digna, que já tinha notado que eu era diferente das outras garotas de programa. E por ser muito tímido, ele não tinha lá muito sucesso com as mulheres, o que fez com que ele se apaixonasse por mim. O Carlos disse que não exigia que eu gostasse dele como ele gostava de mim, mas que se eu quisesse, eu poderia ao lado dele ter uma vida como qualquer mulher sempre sonhou. Na hora que ele me
falou isso, eu achei estranho, mas depois eu fiquei feliz, pois eu vi que era um grande negócio. Afinal, eu nunca gostei de ser garota de programa, e ainda que ele não fosse o homem dos meus sonhos, eu poderia pelo menos tentar. Eu sempre acreditei que o amor era algo que vai crescendo com a convivência. Quem sabe com ele não seria assim. Eu contei tudo para as minhas amigas. Achei que elas ficariam felizes por mim, mas não foi bem assim. Elas disseram que eu estava louca, que esses homens prometem que vão nos tirar da vida, mas depois, a primeira coisa que fazemos a contragosto, eles jogam na nossa cara o lugar de onde viemos. Eu sabia que havia muitos contras, mas eu não queria me deixar contaminar pela descrença das minhas amigas. Vai saber quando eu teria outra oportunidade dessas, talvez nunca mais. Sair da vida, ter uma casa só minha, criar os meus filhos, era isso que eu queria. E eu já tinha me decidido, eu ia me casar com Carlos, mesmo não gostando dele. Fui morar com Carlos e ele não quis se casar no papel, mas isso não me importava. Eu queria estar junto com ele. Ele me tratava muito bem, viajava durante a semana e eu ficava sozinha em casa. Eu não tinha muita coisa para fazer, mas só de pensar que eu não tinha mais que suportar aqueles homens horríveis que me procuravam quando eu era garota de programa, eu já ficava radiante. Engravidei logo no primeiro mês em que estávamos juntos. O meu sonho era ter um filho, e quando soubemos que seria um menino, o Carlos ficou muito feliz. Ele fazia de tudo por mim, pagava as minhas despesas, me dava dinheiro e era sempre muito carinhoso. No começo eu tinha medo que ele usasse o fato de eu ter sido uma prostituta contra mim. Mas quando entrávamos nesse assunto, ele dizia que isso pertencia ao passado e que para ele nada disso importava. O Carlos vivia o presente e aos poucos eu fui começando a admirar o jeito dele. Eu fiquei com muito medo quando meu filho estava para nascer. Eu não sei, me senti tão sozinha, sem uma família por perto, eu não tinha ninguém. E o Carlos era tudo na minha vida. Ele esteve comigo o tempo todo, na sala do parto e depois no quarto onde eu fiquei me restabelecendo. O nosso filho era a coisa mais linda, perfeito. Ele escolheu um nome, Leonardo, e eu gostei. Eu faria qualquer coisa para vê-lo feliz. Ele dizia que eu havia lhe dado o maior presente do mundo. E foi uma época muito boa. Ele, por sua vez, sempre muito carinhoso, sempre preocupado por me deixar em casa sozinha durante a semana, já que ele viajava na segunda e só voltava na sexta. Ele disse que ficaria comigo nos 3 primeiros meses. Havia pedido uma licença e já tinha guardado um dinheiro para isso, pois ele não ia me deixar na mão. Ele se preocupava com o nosso filho. Ele me respeitava e eu podia dizer que eu comecei a amá-lo. Carlos precisou voltar ao trabalho, me deu um medo. Eu sempre fui muito insegura, sempre esperando o pior acontecer. Eu não sei de onde vinha isso, mas eu sentia o perigo rondando o tempo todo. Eu não conseguia dizer o porquê. Ele não podia mais ficar em casa e eu sabia que ele já tinha até feito demais, ficando 3 meses comigo e com o Léo, o nosso filho. E havia chegado a hora dele voltar ao trabalho. Os meus dias com o bebê eram bastante solitários. Eu não tinha amigos, morava num bairro afastado e por isso eu ficava dias e dias sozinha naquela casa. Apesar dos pesares, eu me sentia feliz, sentia que minha vida tinha entrado nos eixos. Eu tinha conseguido realizar o meu sonho de me casar e ter uma família. De vez em quando eu lembrava das meninas e sentia saudade da companhia delas. Mas voltar para aquela vida, jamais. Ser mãe é padecer no paraíso, e estando sozinha eu sentia isso na pele, e eu adorava cuidar do meu filho. Depois de 3 anos eu havia me tornado uma esposa que vivia em função do marido e da espera. O Carlos, com a desculpa de ganhar mais, arrumou mais um trabalho e por isso, às vezes ficava até 1 mês sem aparecer em casa. Eu sabia que ele queria o melhor para nós, se preocupava com o futuro do nosso filho, mas
às vezes nem parecia que eu tinha um marido, pois ele nunca estava presente e quando estava, não era mais a mesma coisa. Eu sei que em alguns momentos eu tive uma postura infantil, briguei com ele por coisas pequenas, mas eu estava chateada, parecia que ele não dava importância pra gente. E eu não gostava de viver assim, sempre esperando, porque ele saía e não dizia quando voltaria. Antes ele me ligava todos os dias, religiosamente. Onde estava aquele homem que dizia que eu era o grande amor da vida dele? Meu filho estava crescendo e o pai quase nunca estava por perto, o que me deixava bastante preocupada. Eu via histórias de outras mulheres que foram trocadas e isso me fazia pensar que talvez o Carlos tivesse arrumado uma amante. Será que ele seria capaz de fazer isso comigo? Eu tinha medo do meu casamento afundar, pois eu não estava com ele o tempo todo. Não sabia o que ele fazia quando eu não estava por perto. Eu comecei a desconfiar que ele andava saindo com garotas de programa, porque um dia eu peguei um cartão de uma massagista. Ele brincou comigo, disse que aquilo era coisa de um amigo dele. Isso já fazia um tempo e na época eu nem liguei. Eu acreditava nele piamente, mas como as coisas entre nós estavam muito estranhas, eu comecei a ligar uma coisa a outra. Ele tinha me encontrado fazendo ponto, me tirou do mundo da prostituição e eu lembro que nessa época ele disse que tinha o costume de sair com garotas de programa. Eu andava cismada com isso e decidi tirar essa história limpa. Uma noite eu deixei meu filho com a vizinha e fui até o ponto onde eu ficava quando eu era garota de programa. E não deu outra. Elas continuavam lá na mesma batalha. Quando me viram, foi aquela festa. Acharam que eu estava querendo voltar para a prostituição, mas não era nada disso. Eu me senti meio ridícula de estar indo lá falar com elas sobre o meu marido, mas eu já tinha me disposto a isso e eu tinha que ir até o fim. Acabei contando tudo, falei que o Carlos andava estranho, que eu temia que o meu casamento acabasse. Eu notei que elas trocaram olhares e eu vi que alguma coisa estava no ar, que elas não queriam contar. Acabei insistindo e elas me disseram que ele nunca deixou de frequentar o ponto. Até com elas, as minhas amigas, ele já tinha saído. Elas me alertaram para ficar de olhos bem abertos, pois ele me traía. Eu optei por não falar nada, eu não sabia o que fazer, não queria colocar tudo a perder e fui levando a vida muito insatisfeita. Um dia eu peguei o carro dele para ir no mercado e ele ficou em casa cuidando do Leonardo. E num determinado momento eu comecei a mexer no carro, procurando algum indício. Acabei encontrando um álbum de fotos, vi uma mulher um pouco mais velha que eu e uma menina junto com ela na maioria das fotos. Deveria ter cerca de 10 anos. E finalmente eu vi o Carlos abraçado com essa mulher. Para mim aquilo bastava. Mas quando eu cheguei na última foto, eis que tive a prova final que eu estava sendo enganada. O Carlos, o meu marido, estava beijando a tal mulher. Havia data recente nas fotos. Quer dizer que era isso que ele fazia quando ficava semanas fora. Eu descobri que a mulher se chamava Ana. Eu fiz uma busca no carro e acabei encontrando a agenda dele. Procurei pelos endereços e havia uma Ana que morava no interior. Anotei o contato dela e decidi que eu ia encontrar essa mulher. Eu queria ficar cara a cara com a amante do meu marido. Eu liguei para ela e dei um jeito de ir até lá. Quando a Ana me recebeu, não sabia quem eu era e eu tive que mentir, pois eu tinha medo que ela não me deixasse entrar na casa dela se eu dissesse de cara quem eu era. Levei as minhas fotos para que ela visse que eu não estava mentindo, que eu era mesmo casada com o Carlos. E assim que eu mostrei, ela achou que eu estava de brincadeira, mas eu disse que não e acabei contando tudo. Quando chegou a vez dela, ela disse que estava com o Carlos há mais de 10 anos e contou uma história muito parecida com a minha. Até uma filha juntos eles tinham. A Ana estava mais desesperada que eu, que de certa forma já esperava por isso, pois há dias eu vinha pensando nessa história. Eu estava frente a frente com a esposa do meu marido. Vejam só, ela contou que não era casada no papel, assim como eu. Eu acho que esse era o modo que ele tinha de ir nos levando no bico.
A Ana também era garota de programa. Ele fez por ela o mesmo que fez por mim. Ambas estávamos muito chateadas, mas acabamos concordando que não íamos esclarecer tudo com ele. Nós dependíamos dele financeiramente e, tirando essa mentirada toda, o Carlos não tinha outros defeitos. Ela me fez entender que a melhor coisa era o silêncio. A minha vontade era de bater no Carlos. Eu voltei para casa e decidi levar a sério o pacto de silêncio que fiz com a Ana. Por um lado, ela tinha razão. Nós dependíamos dele, mas eu não conseguia engolir que ela tivesse me enganado dessa forma. O que ele pretendia com duas mulheres e as garotas de programa que ele continuava pegando. O Carlos era um ótimo pai, um bom marido, nunca me deixou faltar nada, mas era o tal negócio. Dinheiro não compra tudo. E eu comecei a me sentir péssima por não poder falar nada pra ele. Eu achava que eu estava sendo usada. Ele, por sua vez, agia com a maior tranquilidade do mundo. Qualquer um podia ver que essa situação não o incomodava. Ele se dividia entre as duas esposas, sabe lá quantas outras mulheres ele não tinha. O meu medo era que ele tivesse mais uma outra esposa. E eu tinha que dar um jeito de descobrir até onde ia a cara de pau desse homem. Conforme o tempo ia passando, eu me sentia cada vez mais desnorteada. Uma parte de mim queria confrontar o Carlos, olhar bem na cara dele e falar que eu sabia de tudo. Mas eu tinha medo. Acabei indo procurar as meninas que se prostituíam. Queria saber se o Carlos tinha aparecido por lá, na esperança que, se eu soubesse de alguma coisa, eu podia jogar com isso. Eu não suportei e acabei desabafando. Contei pra elas o que eu descobri sobre o meu marido, que ele tinha outra família e até uma filha. E elas me disseram que isso não era algo tão novo, que muitos homens tinham uma vida dupla. Quando de repente eu ouço a voz do Carlos, e era ele mesmo. Quando ele me viu, quis saber o que eu estava fazendo lá. Era pra ele estar viajando, e eu só fui lá porque eu pensei que ele não fosse saber. Mas quis o destino que a gente se encontrasse. Na hora ele veio pra cima de mim com tudo. Disse que era isso que eu fazia quando ele estava viajando, me acusando de ter voltado a trabalhar como garota de programa. Foi um tremendo mal-entendido. Ele demorou a entender que eu estava ali conversando. Eu pensei em falar pra ele que eu estava investigando e que eu descobri que ele saía com garotas de programa. Mas ele foi mais esperto e não me deu margem pra discutir. No fim, eu tive que mentir. Falei que só fui lá conversar com as minhas amigas, mas ele não quis acreditar. Disse que eu estava muito estranha, que não entendia porque eu andava de cara feia. E ele me dava tudo que eu queria, porque então eu reagia dessa forma. Naquela hora, tudo que eu queria era desmascará-lo. Mas eu pensei melhor e achei que eu deveria me calar. Ele disse que a gente tinha que se separar, que eu não gostava mais dele, e eu fiquei em pânico. Pedi desculpas, mas ele não quis aceitar e disse que ia embora, pois estava cansado de mim e das minhas desconfianças. Quando ele saiu, eu senti que tinha colocado tudo a perder. Passaram, eu falei com a Ana, a outra mulher do Carlos, contei tudo pra ela. Eu não tinha com quem falar sobre esse assunto. E ela me disse que também estava em crise com ele, pois descobriu que ele estava indo morar com outra mulher. Quando o Carlos apareceu, eu agi como se nada tivesse acontecido. Mas ele estava agressivo, dizia que teria que mudar e que se eu quisesse continuar com ele, eu tinha que estar bem, que ele não queria uma mulher de cara feia do seu lado. E foi aí que ele fez uma coisa que eu jamais imaginei que ele fosse capaz de fazer. Ele disse que eu não passava de uma garota de programa, que ele me tirou da lama, da sarjeta, e que se eu não colocasse na cabeça que eu devia obediência a ele, era pra lá que eu ia voltar, porque era eu quem precisava dele e não ele de mim. Ele jogou na minha cara tudo que fez por mim de um modo cruel, arrogante, e ameaçou tirar tudo que me deu, inclusive o nosso filho. E eu prometi que ia fazer tudo o que ele queria. Ele disse que era isso mesmo que ele esperava de mim.
hoje eu vivo assim, com essa dor no peito, oprimida, com medo. Eu sei de muito mais coisas do que eu deveria saber. Que meu marido tem outra mulher, que vai se juntar com mais uma, que ele continua saindo com garotas de programa e que pra ele eu sou só mais uma. Nossas brigas acabaram. Eu tento ser a mesma de antes, mas o meu sorriso é falso. Eu sinto que estou interpretando o tempo todo. Eu gosto do Carlos, mas eu não aceito ser traída. Não aceito isso que ele faz comigo. Eu penso no meu filho, na minha vida. Eu não quero voltar a me prostituir. Eu não posso fazer isso. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sei que tipo de sofrimento é pior. Ter que voltar para as calçadas da prostituição ou ter que me calar e fingir que não sei de nada. Ele aparece aqui em casa de 15 em 15 dias, sempre muito carinhoso, não deixa faltar nada nem para mim nem para o nosso filho. A Ana também se calou e eu não sei até quando vou conseguir viver assim, fingindo que estou feliz, quando na verdade eu sinto que sou apenas mais uma. Ele me tirou das ruas, mas ainda me trata como uma prostituta e eu não sei o que fazer para acabar com isso. Viram? O poder de uma decisão, a consequência a longo prazo.